O perfil Receitas Caseira 455 perguntou aqui no canal como ela pode adicionar uma moldura de formatura em várias fotos de uma única vez. Ela disse que tentou encontrar um aplicativo para fazer isso, mas não achou alternativa. E é isso que eu vou te ensinar nesse vídeo aqui. Como é que você pode fazer isso usando o Photoshop e outras ferramentas também. Detalhe, se você quiser aprender Photoshop de verdade, você pode conhecer os meus cursos lá no Clube do Design Pro. O link está sempre aqui na descrição, mas você pode digitar aí no seu navegador também, clube.design/pro, e vem aprender Photoshop comigo de verdade e fazer ele trabalhar para você economizar tempo e ganhar dinheiro com a sua arte. O primeiro passo que você precisa dar é padronizar as imagens que você vai usar para adicionar essa moldura. Geralmente, quem precisa fazer esse tipo de projeto, adicionar molduras em várias fotos, é o próprio fotógrafo, é a própria pessoa que vai fotografar ali. Mas prevendo outras situações, eu vou te mostrar como você pode, primeiro, padronizar as suas imagens, para depois levar isso para o Photoshop, e então lá você consegue adicionar essas molduras de forma automática. Eu estou utilizando aqui o Bridge, que é um aplicativo de gerenciamento de arquivos, Bridge, Bright, enfim, né? Que vem com os aplicativos da Adobe. Se você tem uma assinatura só do Photoshop ou de todos os aplicativos, tanto faz, o Bridge sempre vem junto. Olha só, ele está aqui, já está instalado no meu computador e ele funciona como navegador de arquivos do Windows. Aqui do ladinho nas pastas, eu vou, por exemplo, navegar pela minha área de trabalho, aí eu vou abrir aqui a pastinha da área de trabalho mesmo, aí eu vou abrir a pasta moldura de formatura e aqui eu tenho uma pasta chamada fotos, que é onde eu tenho algumas fotos que eu baixei da internet, eu não tinha foto de formatura aqui em casa. Então você observa que algumas imagens estão com um padrão de formato diferente, como é o caso desta imagem aqui que está um pouquinho mais comprida. Eu vou abrir ela aqui no espaço para você ver, ó, ela tem uma proporção diferente. Olha o espacinho preto aqui na parte de cima. Agora essa outra foto a gente já não tem espaço em cima, já tem nas laterais, o espaço aqui pretinho, cinza escuro. Então, para que a nossa aplicação de uma moldura dê certo, a gente precisa padronizar as imagens para que elas tenham pelo menos a mesma proporção da moldura que a gente vai criar. O que eu vou fazer aqui é selecionar todas as imagens, clicando em uma das imagens, pressionando o Ctrl A para selecionar todas elas, e eu vou clicar com o botão direito em uma delas e selecionar a opção Abrir no Camera Raw, que é um plugin que roda dentro do Bridge. As imagens vão abrir nesse painel de revelação aqui. Você observa que somente a primeira imagem está selecionada. Você pode selecionar todas elas também dando um Ctrl A ou simplesmente clicando com o botão direito em uma das imagens e selecionando a opção Selecionar todos. Ou alternativamente você pode usar o bom e velho Shift, né? Clica na primeira imagem, rola aqui embaixo até o final, segura o Shift e clica na última imagem para selecionar todas elas. São várias maneiras de você selecionar todos os objetos. Depois de selecionar todas as fotos no Camera Raw, detalhe que todas as imagens estão em JPEG, estão todas no mesmo formato de arquivo, você vai selecionar aqui no painel lateral a ferramenta de corte. E aí o que você vai fazer é, aqui na pré-definição, você vai selecionar a opção 16:9. E olha só, automaticamente todas as imagens já vão ser recortadas no padrão 16:9. E é só isso. É só você clicar aqui embaixo agora em concluir e pronto. O que o Bridge faz, na verdade, é adicionar uma informação de metadado para essa nova proporção da imagem. Ela ainda não foi cortada exatamente nesse tamanho. Você pode ver que isso é uma informação de corte, porque o Bridge adiciona esse ícone de corte aqui na parte de cima, indicando que essa imagem possui um metadado de corte. Se você quiser desfazer isso a qualquer momento, assim como qualquer outra configuração, você pode clicar com o botão direito, selecionar a opção Desenvolver configurações e aqui você pode limpar as configurações das imagens, porque isso é apenas uma informação. O que a gente vai fazer agora é exportar essas imagens com esse corte e já definir para elas o tamanho final que a gente vai querer para essas imagens. Isso também é muito importante. Vou selecionar de novo e agora sim eu vou clicar com o botão direito, selecionar a opção Exportar para, e aqui você vai escolher a opção Personalização de exportação. Vai se abrir essa janela, onde a gente vai determinar as configurações do tamanho da imagem que a gente precisa. Aqui embaixo, em opções de salvar,
você vai colocar aqui, ó, salvar no mesmo local, e a gente vai escolher aqui salvar na subpasta renomeada. Eu vou colocar como corte, então vai ser uma pasta só para colocar as imagens cortadas. Aqui embaixo, não precisa mexer aqui nessa opção de nomeação. Formato da imagem você mantém em JPEG. Aqui você pode definir a qualidade. Eu recomendo que você deixe 8 ou 6, entre 6 e 8, que é uma qualidade média. E aqui embaixo é que mora o segredo. A gente vai selecionar a opção redimensionar para. Isso vai fazer com que a gente redimensione as nossas imagens para um tamanho final de saída. Quando você fotografa uma foto, muito provavelmente ela vem com um tamanho bem grandão, bem gigante, aí entre 3 a 6 mil pixels de largura. E quando a gente vai exportar isso, seja para as redes sociais ou até mesmo para entregar para o cliente, dificilmente a gente leva essa imagem com todo esse tamanho para ele. Até mesmo quando você precisa equilibrar o tamanho das imagens quando elas têm dimensões diferentes. Isso aqui também vai ser útil para a gente. Aqui em redimensionar para, você marca a opção ajustar, borda longa, ou seja, o lado maior, e aqui embaixo você coloca as dimensões que você quer. Eu quero que a largura dessa imagem tenha 1920 pixels. Como ela está no padrão 16:9, eu sei que ela vai ter aí como resultado final um tamanho Full HD 1920 por 1080, mas o interessante aqui para mim, por enquanto, é apenas a largura. Essas informações aqui de baixo você pode deixar como está, ela é apenas um metadado. E aqui você pode ou não marcar a opção não ampliar. Se você tiver imagens pequenas, menores do que 1920, se você marcar essa opção, elas não vão ser aumentadas para esse tamanho final. Então, nesse caso, eu vou desmarcar aqui porque eu quero que todas as imagens fiquem do mesmo tamanho, mesmo que ele precise fazer a reamostragem, a escala delas. E aqui embaixo, em metadados, você pode marcar ou desmarcar. Isso aqui para a gente, nesse momento, é irrelevante, mas você mantém essas configurações. Poxa, Leite, mas eu queria manter a minha imagem com o tamanho original. Ou pelo menos próximo do original. Aumenta as dimensões aqui para o tamanho que você quiser, 2.000, 3.000, 4.000. O importante é que todas as imagens tenham o mesmo tamanho para facilitar o nosso trabalho. Clicou em exportar, o Bridge vai fazer a exportação dessas imagens dentro da nossa pasta. Olha, eu já estou aqui com a minha pasta de fotos aberta, ele já criou uma pastinha de corte. E se eu abrir aqui, olha, essa pasta, a gente vai conseguir ver todas as imagens já cortadas com essa proporção. Observe o seguinte, se eu clicar aqui na opção de propriedades do Windows para exibir isso em lista, eu posso habilitar aqui as dimensões, clicando com o botão direito, e aí eu posso ver que todas elas estão com as dimensões 1920 por 1080. Então o lado mais largo tem 1920 pixels. Se eu vim aqui na pasta original, olha que bagunça que era. Tinha foto com 4.440, foto com 5.000, foto com 6.000. Então eu poderia ter problemas na hora de fazer a aplicação da minha moldura. Padronizando as minhas imagens todas para o mesmo tamanho, eu vou eliminar todos os problemas de conflito com o tamanho da minha moldura que eu teria lá na frente. Beleza? Tudo que a gente precisa agora é desenvolver a nossa moldura. Neste caso aqui, eu peguei uma moldura pronta do Illustrator, baixei lá do FreePic mesmo, mudei aqui o textinho para 2024, ajustei a proporção para ter as mesmas dimensões da imagem que eu quero. Você pode ver aqui, por exemplo, que a minha prancheta tem 1920 por 1080. Deixa eu mudar aqui para pixels. Pronto, ó, 1920 por 1080 pixels. Exatamente o mesmo tamanho que tem lá as minhas imagens. Isso aqui é importantíssimo para a gente economizar tempo. Aqui você pode ver que essa minha moldura, olha, ela tem um fundo preto vazado e o fundo branco aqui é a prancheta. Então essa minha imagem vai ser exportada sem fundo. Então eu fiz aqui vazado o fundo preto, para que justamente eu conseguisse exportar ela com um fundo transparente. Mas se você não exportar com fundo transparente, depois você pode apagá-la no Photoshop e salvar um PNG sem problema nenhum. Eu vou clicar aqui no menu Arquivo, Exportar, Exportar para telas. Eu vou nomear aqui a minha prancheta como, aqui na parte de pranchetas, tá? Formatura, moldura formatura. E aqui nas opções de exportação, eu vou exportar tudo. Posso desmarcar aqui a opção para incluir sangria, porque não tem sangria. Aqui embaixo eu vou mudar o formato para PNG, salvar no mesmo local. Não vou nem mexer aqui nas opções de pasta. Salvar no formato PNG. Se certifica apenas que aqui em PNG, nas configurações, olha, PNG, ele está com fundo transparente, tá? Deixa eu mudar aqui, ó, otimizado, aumento de resolução. Pronto. Salvou, fundo transparente, você exporta. No meu caso, como eu já tinha ela exportada, ele pediu para substituir e pronto, está aqui, ó.
Então, exportei a minha moldura no tamanho da minha imagem, 1920 por 1080, que é a mesma proporção 16 por 9, e agora já estou pronto para levar para o Photoshop. Aí surge aquela dúvida, né? Mas e se a minha moldura precisa ser maior, Limite? Como é que eu faço? Você pode tanto construir ela aqui no Illustrator já na dimensão que você precisa, ou na hora de exportar no arquivo, exportar para telas, você pode selecionar aqui embaixo a opção, ó, dimensão, largura, tá vendo? E aí você pode definir aqui, sei lá, 2000 px, 2000 pixels, 3000 pixels, 4000 pixels. Então você está definindo ali a largura dela, e como a nossa proporção é 16 por 9, a gente vai ter aí o resultado. É óbvio que você tem que construir ela na proporção 16 por 9, ok? Para fechar agora vem a parte mais fácil, que é abrir o Photoshop e fazer ele trabalhar para a gente. O que a gente vai fazer aqui é criar um action, uma ação que vai memorizar alguns movimentos que a gente vai criar dentro do Photoshop e depois a gente vai fazer o Photoshop executar essas ações automaticamente, de forma repetida em série, em lote, que a gente fala, em todas as imagens. Eu já mostrei como fazer esse tipo de resultado em várias oportunidades aqui do canal. Eu vou deixar aqui na descrição os outros vídeos onde eu falei sobre lote, sobre corte automático, inclusive como criar um droplet, que é uma maneira de você automatizar esse tipo de fluxo só arrastando as fotos para cima de um ícone, ele já processa tudo para você. Vai ficar aqui tudo na descrição, como é que você pode criar, inclusive, os droplets, tá? Depois disso, então, a gente abriu aqui o Photoshop. Primeira coisa que você vai fazer, abre uma das imagens que você salvou, porque ela vai servir de modelo para a gente gravar as nossas ações. Eu vou abrir aqui, então, no Photoshop. Abrir aqui em corte, eu vou abrir aqui a primeira imagem que ele pegou para mim. Uma vez aberta a imagem que a gente vai trabalhar como modelo de referência para gravar as nossas ações, você vai abrir esse painelzinho aqui, olha, que se chama Ações ou Actions, se você está usando a versão em inglês. Ele pode ser aberto no menu Janela, e aqui você tem, olha, Ações, o atalho é Alt F9. Eu já criei aqui algumas ações, eu vou apagar tudo para a gente começar do zero, beleza? Quando a gente começa com um painel de ações, ele vem apenas com essas ações padrão aqui, que já permite que você adicione algumas coisas às suas imagens no Photoshop. A gente vai minimizar essa pasta e vai criar a nossa própria pasta de ações, que eu vou chamar de Minhas Ações. Cria a sua pastinha, coloca o nome que você quiser e clica no OK. Ele vai criar essa pastinha que está vazia. Agora a gente vai criar a nossa primeira ação, que vai ser a que a gente vai usar para gravar as ações de adição da nossa moldura. Então aqui em ação 1 eu vou colocar em moldura, formatura, 1080. Você identifica aí as suas ações da melhor maneira possível, moldura, formatura, 1080. Aqui você tem algumas opções, vou mexer agora, eu vou clicar, na verdade é 1920, né? Vamos colocar a largura, 1920. Vou clicar em gravar. A partir de agora, observe que o Photoshop ele está gravando tudo o que você executa, qualquer comando, qualquer ação, qualquer atalho de teclado, ele vai gravar e ele vai deixar isso armazenado para que você possa repetir depois de maneira automática. Então, enquanto ele está gravando, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai clicar aqui em Arquivo, colocar, tanto faz se for vinculado ou incorporado, eu vou colocar aqui a opção Colocar Incorporado, que é para inserir a minha moldura na minha imagem. Vou navegar pelas minhas pastas até localizar a moldura. E é muito importante que você entenda que essa ação ela só vai funcionar para essa moldura porque ela está nessa pasta especificamente. Se depois eu precisar trocar essa moldura de pasta, eu vou precisar depois editar essa ação para identificar onde é que está essa moldura no meu computador, tá bom? Então deixa aí a moldura já salva numa pastinha padrão para você não precisar ficar editando depois. Então eu vou selecionar aqui a moldura, vou clicar aqui em Inserir, e ela vai ser inserida no meu documento. Olha só, ela vai aparecer, pronto, apareceu, está aí a minha moldura. O que eu gosto de fazer aqui depois, antes de confirmar a inserção da moldura, é dar um zoom aqui em cima com o Ctrl e o espaço, eu vou dar um zoom aqui em cima, tá vendo? E eu gosto de, segurando o Alt, arrastar um pouquinho a moldura para fora dos limites da minha imagem. Isso vai evitar que o Photoshop crie bordas transparentes depois que eu fizer a exportação. Então, coloquei ele, aumentei um pouquinho, 1 pixel para fora, segurando o Alt para ampliar de maneira proporcional. Se não quiser fazer também não tem problema, depois você pode comparar o resultado. Aumentei um pouquinho, vou dar o Enter e pronto, o Photoshop vai gravar tudo isso. Depois vou dar um Ctrl 0 para voltar a visualização para trás. Esse tipo de controle de zoom, aproximar e afastar, ele não grava, tá? Somente ações que interfiram na imagem propriamente dita.
E depois de dar o zoom, inserir ali a minha imagem, eu vou clicar aqui, olha, em camada, e aí eu venho aqui em achatar imagem. Você observa que quando eu inseri a minha moldura, eu criei uma segunda camada na parte de cima. Isso pode gerar alguns problemas na hora que eu precisar salvar várias imagens de uma vez. Para evitar então qualquer tipo de conflito, eu venho aqui em camada e clico em achatar imagem para ele flatar, né? Ele fazer um flat ali e juntar tudo, mesclar tudo numa camada só bloqueada, porque mantém o padrão suportado pelo JPEG. Depois disso, a gente vai salvar no Ctrl S, só para exibir essa janela de opções de JPEG. É importante que isso aqui vale para JPEG, tá, gente? Então, dei um Ctrl S para salvar e vou deixar a qualidade de 8, base de linha otimizada, e vou clicar no OK. E aí o Photoshop também memorizou esse salvamento. Fazendo isso, eu posso clicar aqui para pausar essa gravação e aí eu já tenho a minha ação pronta. A ação que se chama Moldura Formatura 1920. Se você expandir aqui o inserir, você vê que ele inclusive dá o local aqui, ó, de onde está salva a minha moldura, tá bom? Se você precisar editar o local onde está essa imagem, você pode só dar 2 cliques aqui e selecionar de novo um novo local, e quando você dá o inserir, ele vai salvar essa nova informação, tá? Mas como é uma ação tão simples de fazer, eu prefiro apagar e começar tudo de novo, ok? Aqui na lixeirinha você apaga. Feito isso, gravação parada, pronto. Eu vou selecionar aqui a minha imagem e dar um Ctrl Z várias vezes para desfazer aqui o que eu fiz, porque essa imagem também vai ser aplicada novamente a moldura nela, então eu não vou aplicar 2 molduras uma por cima da outra, eu vou desfazer e vou dar um Ctrl S para salvar. Pronto. Feito isso, posso até fechar essa imagem, não preciso mais dela. Voltando para a tela inicial do Photoshop, você vai clicar aqui agora em Arquivo, Automatizar, Lote. Essa opção de lote permite que você execute ações de maneira automática para uma pasta inteira, para várias imagens de uma vez. Mas antes de você executar isso, certifique-se de que você está trabalhando sempre com uma cópia das suas fotos. Lembra que eu tenho as minhas imagens originais aqui fora e eu tenho uma nova pasta que se chama corte, que é onde está uma cópia cortada das minhas fotos. Isso porque depois que eu salvar, já era. As imagens originais seriam perdidas. É por isso que a gente trabalha com as cópias exportadas, tá? Voltando aqui para o Photoshop, então, na janela de Actions, aqui em Executar, você vai escolher Definir para Minhas Ações, ele vem como ações padrão, você muda para Minhas Ações, que foi a pastinha que a gente criou lá no painel de ações. Aqui em Ação, você vai escolher a opção Moldura Formatura, que é a única ação que tem dentro da pasta, que foi o que a gente acabou de criar. E aqui em Origem, você escolhe Pasta. E aí você vai escolher a pasta que você quer executar essa ação. Vou selecionar a pastinha de corte, que foi a que a gente criou. Clico aqui em selecionar a pasta e pronto, ela vai ser exibida aqui. Em seguida, mantenha todas as opções desmarcadas. Aqui em erros, você pode escolher parar para erros. E aqui também você mantém todas as opções desmarcadas. Basicamente, você só seleciona aqui. Por quê? O nosso Action já tem opções de comando para inserir a imagem, tá? E já tem a opção para salvar, então por isso que você não precisa mexer nisso. Feito isso, é só dar o OK e pronto. O Photoshop agora vai começar a trabalhar para você. Ele vai abrir a imagem, vai adicionar a moldura, vai escalá-la um pouquinho para fora, vai salvar essa inserção, vai achatar a imagem e vai salvar. Tudo automaticamente. Enquanto ele faz isso, você pode trabalhar no seu computador fazendo outras coisas. Inclusive, eu venho aqui na pastinha das imagens, vou abrir aqui a pasta de corte, e olha só o que aconteceu. O Photoshop já terminou, tinha poucas imagens. Pronto, vou abrir aqui, olha só. Todas as fotos foram armazenadas com a moldura. Se eu avançar para o lado aqui, olha só. Todas as fotos com a moldura que eu criei ali no Illustrator. Você pode criar a moldura no próprio Photoshop também e salvar ela em PSD. Nem precisa salvar em PNG, dá para usar no próprio padrão PSD. Então a gente tem aqui a moldura inserida de forma automática em todas as fotos. É óbvio que essa moldura aqui ela só funciona para imagens horizontais. Você vai precisar fazer uma moldura vertical e também um action para as imagens em vertical. Separado, se você quiser, fazer em padrões diferentes aí de proporção de foto, retrato e paisagem. E em um vídeo passado também eu já mostrei como você pode criar actions condicionais. Que ele vai inserir uma imagem, uma moldura se a imagem for horizontal, e outra moldura se ela for vertical. Vou deixar tudo linkado aqui embaixo. É um action relativamente simples de fazer, e isso aqui é só uma palhinha que você consegue fazer usando o action do Photoshop. Recomendo que você veja os outros vídeos, tá bom? E não esquece,
Quer aprender Photoshop de verdade comigo? Conheça os meus cursos lá no Clube do Design Pro, o link está aqui na descrição, ou acesse clube.design/pro. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.